Glória a Jesus. E aí, meu filho? Um momento. Aleluia. Depois de Oséias. Aleluia. E antes de Miqueias. Depois de Miqueias. Glórias a Deus. Oséias, depois ele falou Isso. depois. E antes de Miqueias. Glória a Deus. Jonas capítulo 1. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Glória a Deus. O nome. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Louvado e Amém? agradecido ao Senhor. Amém. Show-me. Jonas capítulo 1, verso 1 diz assim. Achou não. Glória a Deus. Achamos já. Aleluia, meu Deus. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Diz Glória a assim. Jesus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Aleluia. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, Aleluia. para os aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu os lugares do porão, e se deitou, e dormia no profundo sono. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aqui no versículo 11. Aleluia. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Glória a Deus. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Aleluia. Aqui no versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Amém. Glória a Vamos se Deus. assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Glória Quero ser ao bem Senhor. breve, amém? Deus fiel. Glória a Jesus. Glória a Deus, todos conhecem essa passagem de Jonas. Mas Deus ele santo. quer nos trazer aqui uma reflexão, aleluia, Jesus, sobre esta passagem. Jonas, louvado seja Deus, ele significa pombo. Louvado seja Deus. Aquele que tem, aleluia, Jesus, que atravessa as piores crises com paciência, tranquilidade e resignação. Jonas, aleluia, no momento daquela tempestade do navio, estava indo para Tarsis. Jonas, ele dormia tranquilo. Ele não estava preocupado, aleluia, em momento algum com aquela tempestade, aleluia, que estava acontecendo naquele momento. Ele desceu e foi dormir, como se nada estivesse acontecendo. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que quando Deus ele nos convoca, ele nos orienta, ele nos prepara, e Aleluia. ele nos envia, nós temos que ir, nós temos que fazer, nós temos que concluir aquela missão que Deus entregou em nossas mãos. Glória a Deus. Não importa o que seja, Aleluia. não importa, aleluia, aonde for, nós temos que fazer o querer do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E por que Jonas, ele não quis ir para Nínive? Nínive é uma cidade sanguinária, uma cidade pecaminosa, uma cidade, aleluia, violenta, uma Aleluia. cidade, aleluia, se Aleluia, você meu olhar o livro de Naum, ele vai narrar, aleluia, como que é essa cidade. Uma cidade que matava os seus profetas que iam até ela, cortava-lhe suas cabeças, aleluia. Os profetas que iam até Nínive, Glória a eles tinham Deus. as suas costas rasgadas, aleluia, e eles jogavam sal e deixavam os profetas pendurados à beira do sol, para sofrerem a punição por causa da palavra. Glória a Deus. Por isso que Jonas, aleluia, ele teve 2 desobediências. Primeiro ele ficou com medo, aleluia, e ele temia a sua morte.
seja, o homem e a mulher que serve a Deus não deve temer a morte, não deve temer o mal, não deve temer a enfermidade, porque tudo é para a glória do Senhor, Aleluia. tudo é para a honra de Glória a Deus. Deus. Meus irmãos, o que me chama a atenção nesta passagem é a misericórdia de Deus com a cidade de Nínive. Aleluia, meu Deus. A Bíblia diz no Salmo 51, na oração de Davi, que Deus, ele tem multidão de misericórdia. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor, ela não tem fim. Oh, Em Lamentações, a Bíblia diz, capítulo 3, verso 22 e diante, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia. Que a palavra do Senhor ela se renova. Não, a palavra do Senhor não se renova. Porque se a palavra do Senhor se renovasse a cada manhã, ela mudaria, ela estaria diferente. Não, o que se renova a cada dia é as misericórdias do Senhor. Oh, glória. Glória a Meus Deus. irmãos, Jonas, ele não queria de jeito algum ir naquela cidade. Ele não queria. Aleluia. Abaixo de Deus, não tinha quem fizesse a cabeça de Jonas para ir até Nínive e pregar contra aquela cidade, contra os seus pecados. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Por que Deus ele teve misericórdia de Nínive? Porque o ímpio não tem paz. Em Isaías 48, verso 22, a Bíblia diz que o ímpio, ele não tem paz. Ele não tem uma vida sossegada diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Jó, ele escreveu, capítulo 9, versículo 4. Quem endurece o coração para Deus e anda em paz? Quem endurece o coração para Deus e tem paz? Qual a família, o homem ou a mulher que endurece o coração para Deus e tem paz? Não tem paz. Essa pessoa não tem paz. Ela não tem tranquilidade porque está endurecendo o coração para Deus. Aleluia. E Salomão disse, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observarão os meus caminhos. Aleluia a Deus. Deus, ele queria absorver aquela cidade. Deus queria que aquele povo viesse se humilhar, se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Meus irmãos, olha a bondade de Deus. Oh, glória, meu Em Deus. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus. Deus, ele é amor. Ele Aleluia. dá oportunidade. Glória, Ele dá glória a oportunidade para quem quer oportunidade. Glória Deus, a Deus. ele dá oportunidade para o pecador se arrepender. Glória a O pastor Deus. estava falando aqui nesta noite. É sobre o ímpio. O ímpio, meus irmãos, ele não tem paz. Ele só vai encontrar a paz no príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Oh, glória a Aleluia a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. É só nele. Verdade, João meu escreveu, Deus. capítulo 15, verso Glória a Deus. 5. Sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus. Não adianta. Aleluia. O homem pode ganhar dinheiro, o homem pode conquistar bens materiais nesta terra, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Não adianta. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jonas, ele desobedeceu a Deus, e Deus viu. Aleluia, meu Deus. Deus, ele contempla cada passo nosso. Aleluia. Em Glória a Salmo Deus. 139, a Bíblia diz, Deus. para onde fugiria eu dos teus olhos, ó Senhor? Não tem como fugir de Deus. Aleluia. E Deus viu a rebeldia de Jonas. Jonas podia ir numa boa, pegar aquele navio e ir para Nínive numa boa, mas não, ele escolheu ir pela pior forma que ele estava vendo. Aleluia, ou seja, ele falou, eu não vou para Nínive, eu vou fazer a minha vontade e vou pegar em Tarsis, que Deus acabe com Nínive. Esse é o pensamento de Jonas. Mas a Bíblia diz, em Isaías 55, que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pensamentos de paz para vos dar o fim que esperais, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Pensamento Jesus. de Glória, salvação, glória a Deus. pensamento de libertação o Senhor tem para o ser humano. Glória a Verdade. Deus. Muitos Glória a Deus. rejeitam. Quando as famílias, quando as cidades, quando as nações têm rejeitado o Senhor e têm perecido, não têm tido paz. Aleluia. O mundo está em guerra. As pessoas estão morrendo. Em Mateus 24, a Bíblia diz, aleluia, que haverá terremoto e maremoto, aleluia, em todos os lugares, aleluia. E o povo, meus irmãos, recorre ao homem, mas não recorre a Deus. Aleluia, meu Deus. Jonas, ele foi, Glória a Deus. mas foi na boca de um grande peixe. Oh, glória. A Bíblia diz que ele foi.
ele não foi da vontade dele, mas foi da vontade do Senhor, da maneira que Deus ordenou. E o grande peixe jogou Jonas naquela cidade. E Jonas começou a pregar a palavra do Senhor para aquele povo. E aquele povo, meus irmãos, começou a se arrepender com a pregação de Jonas. Aleluia! Porque não tem como. Aleluia! Deus olhou para Nínive e viu o pecado de Nínive. E a Bíblia diz em Provérbios 28:13, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aqueles que confessam e as deixam, alcança a misericórdia de Deus. O que Deus queria. Glória a Jesus. Viesse, aleluia, se arrepender, viesse se humilhar diante de Deus, porque Nínive é uma cidade ímpia, uma cidade pecaminosa, e a misericórdia, através de Jonas, chegou naquela cidade, e Deus queria que eles viessem se arrepender, abandonar os seus pecados, para que a misericórdia de Deus alcançasse a vida de cada um daqueles. Santo. Aleluia! Deus queria que a misericórdia dele alcançasse aquele lugar. Aleluia, meu Deus! Aleluia! Mas Jonas não, queria fazer a vontade dele. Queria escolher lugar para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas em nosso meio estão desse jeito, pastor Amarilton? Só vem se uma casa tiver bastante gente. Só vem se a igreja estiver cheia. Aleluia! São pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus e nem foram chamados pelo Senhor. Mas aquele que foi chamado por Deus, aonde Deus manda, ele vai. Aonde Deus manda, ela vai. O que Deus manda, ela fala. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, Deus, aleluia! Paulo disse, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do evangelho, pela loucura da pregação. Aquilo que muitas das vezes parece loucura para nós. Para Jonas parecia loucura até aquela cidade. Para Jonas não tinha mais jeito. Jonas falou na mente dele, não, aquele povo não tem mais jeito. Se eu for lá, não vai deixar nem eu pregar, vão me matar. Aleluia! Se ele fosse por conta própria, ele morreria. Mas se ele fosse porque Deus mandou, Deus garantiria que ele pegasse a palavra e o nome de Deus fosse glorificado. Glórias a Deus. Aleluia! É desse jeito, irmãos. Aleluia! Aleluia! Quando Deus mandar, vá. Quando Deus mandar falar, fale. Mas fale na direção do Senhor. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29. Aleluia! Jeremias, ele diz uma coisa muito interessante, meus irmãos. Aleluia! No verso... Que número que é, pastor? Jeremias capítulo 29. Aleluia. Deus, aleluia. Jeremias vai falar algo muito interessante a respeito da palavra do Senhor. Achei. Glória a Jesus. Deus fiel. Amém. O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem obsesso e que profetiza, para lançares na prisão no tronco. Agora, pois, por que não arrependeste? Não repreendeste a Jeremias, o anonita, que vos profetiza? Aleluia! Ou seja, meus irmãos, Deus mandou o sacerdote ali para repreender o profeta. Aleluia! Sobre coisas que estavam sendo ditas, coisas que estavam sendo faladas naquele lugar que não era da parte do Senhor, que não era da parte de Deus. É assim que Deus quer que nós façamos. Aleluia. Certa vez eu estava, aleluia, convidei um pregador para pregar. Aleluia. Pastor Marguerite dizendo que quem via anjo era mentiroso. Que ninguém vê anjo. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu esperei ele terminar o culto. Aleluia. Peguei a oportunidade e corrigi a sua fala. Aleluia. É isso que Deus quer que nós façamos, meus irmãos. Seja onde quer que estejamos, pregamos o verdadeiro evangelho e fomos ser defensores da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele que está, aleluia, Aleluia. a palavra do Senhor, fale a palavra do Senhor com verdade. Jeremias 23, verso 28. O profeta que teve um sonho, conte o sonho. E aquele que está, a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como o martelo que esmuecia a pinha? Aleluia! O que Deus está dizendo aqui em Jeremias
que a palavra dele é como um martelo que esmucia a pinha, é como um martelo que quebra o piso, é como um martelo que quebra um copo. Aleluia! Assim é a palavra do Senhor, é como um martelo no coração do ímpio. Deus falou para Jonas: pregue a minha palavra, aleluia, louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor é como um martelo. Jonas ia pegar e a palavra ia bater no coração de Nínive e eles iam se arrepender. Aleluia, assim Deus. é na vida do ímpio. Você pega a palavra e quem faz a obra é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Verdade, meu Deus. aleluia. Oh, glória. Paulo planta, Oh, glória. Paulo rega, mas quem dá o Aleluia. crescimento é Jesus Cristo de Deus Nazaré. Glória a Deus. Só o Aleluia. Senhor é Deus. Isaías, meus irmãos, para terminar minha fala Aleluia. sobre conversão, Isaías 55. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia fala a respeito do ímpio. Oh, glória. meu Isaías Pai. 55, Ai, meu Deus, o quê? versos 6 e 7. Glória, meu Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se Invocai enquanto está perto. glória a Deus. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em poder. Aleluia. Isaías está falando aqui, é para que o ímpio venha deixar os seus maus caminhos, deixar os seus maus pensamentos, e se Aleluia. converter ao Senhor, Glória a e Deus. compadecerá dele. Foi o que Deus fez com Nínive. Jonas pregou e Deus se compadeceu de Nínive, os perdoou, os regenerou e os trouxe de volta para perto do Senhor. Nesta noite é o que Deus fala conosco. Aleluia! Para que nós venha pegar a palavra, para que nós venha pegar o Evangelho e Deus vai fazer a obra nos corações. E para que o ímpio também, que está ouvindo esta palavra, venha se converter, venha abrir o seu coração para que Deus possa chegar. Aleluia, Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.